mas nós vamos fazer um pouco diferente. Vocês não vão me perguntar nada. Eu preciso correr, já são 9h15, e eu tenho que chegar no 20º slide. Depois, que eu acho que não vai ter, só preparando vocês, então, vocês fazem pergunta. As 4 estações, rapidinho, rapidinho. Primavera, renovação, muitos planos, sonhos, expectativas, otimismo, começa assim. Outras fases do casamento, volta aqui, só lembrando, tá? Não é só no início não, tá? Porque alguém pode estar pensando, peraí, eu nunca mais vou ter primavera na minha vida? Nunca mais. Não, não é isso. Aí é que está. As estações, assim como a estação, só que a estação do tempo, ela é fixa. Tem dia para começar e dia para terminar. A nossa não. Tem fases, tem momentos, tem problemas, tem dificuldades, tem coisas boas. E aí, nossas estações vai mudando, não marcadinho, mas conforme a nossa postura. Esse é o ponto, postura. Postura. O tom do meu casamento é dado pela minha postura. Como eu me posto, como eu me coloco, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É isso que dá a estação do meu casamento. Então eu posso voltar assim, 30 anos de casado, eu posso estar na primavera, posso, e não só posso, como eu devo. Eu devo estar apontado minha seta para cá. A minha seta, a minha ação, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas rotinas, o meu coração, o que for, bota dentro dessa caixa e bota a seta para cá. Ok? Olha, vocês não vão perguntar nada não. Verão, tempo de diversão, alegria, colheita, compromisso, satisfação, calor, calor, vitalidade emocional, vitalidade, vida, vida, vida. Emocionalmente eu preciso ter vida na minha casa. Eu quero voltar para a minha casa, porque lá tem vida. A rua é deslocamento para a chegada. Eu não posso estar querendo estar na rua sozinho, tem algo errado. Eu não posso estar querendo morrer dentro do trabalho, tem algo errado. Eu não posso estar morrendo no ministério da igreja, tem algo errado. Entende? Vida, vida emocional, segurança, confiança. Confiança, eu estou no verão. Boa comunicação, satisfação sexual. Satisfação sexual. Satisfação sexual. Só mais uma. Companheirismo. Companheirismo. É minha companheira, é minha companheira de vida. Passei 19 anos em Fortaleza, já vou fazer 30 com Dilane. Quem é minha companheira? É minha mãe? Não é minha mãe. Não pode ser minha mãe. É um amigo em Fortaleza? Já foi. Algum contato no WhatsApp. Minha companheira é Dilane. Meus filhos? Não. Tenho uma filha de 650 quilômetros, que eu não vejo há quase 2 anos. Não é meu companheiro. Meu companheiro é Dilane. Entende? Segue. Mas hoje nós vamos entrar. Mas eu queria falar esses 2 versículos. Que para mim ele dá uma base. Pedro traz, sabe? Ele traz uma luz. Ele traz uma luz para esse caminho, para o verão e para a primavera. Ele diz: semelhante vós, mulheres, sede submissas a vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra. Pelo quê? Procedimento. Pelo proceder, pelo fazer, mulher. Pelo que tu falas, pelo que tu calas também. Pelo que tu faz no dia a dia, no teu miudinho. E tu sabe o que precisa ser feito. Ok? E nós, homens, viver a vida comum do lar, gente, do lar. Eu preciso estar em casa. Viver a vida comum do lar não é na rua. Não é no trabalho. Porque trabalho é interessante, que é um álibi eterno, né? Mas eu estou trabalhando. Mas eu estou trabalhando? E quem é que vai dizer alguma coisa se eu estou trabalhando? Eu tenho que trazer? Quem é que traz a bolacha? Quem é que bota a bolacha na mesa? Não é? Cuidado. Cuidado que isso é uma arapuca. Cuidado. Coloca dúvidas nisso. Coloca dúvidas nisso. Quanto do trabalho está me tirando do lar?
O quanto do trabalho está me tirando do lar. Com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Considera, respeita, valoriza a tua nega, papai. Considera. Considera. Tem homens que consideram mais o coleguinha do que a mulher dele dentro de casa. Considera, respeita, honra como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, respeito. Cuida, papai. Porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida. E o que é que acontece? Para que não... Olha o que faz com a tua oração. Elas são cortadas. Não chega. Não chega. Passa o palmo da tua cabeça. Não chega. Isso é sério. Ok? Mas vamos para o outono. O bicho começou a pegar. Tempo de folhas caírem, beleza desaparece. Beleza desaparece. Vai ficar feio. Lembra do casamento? Tudo pompa e circunstância. Vestido longo, cara cheia de maquiagem. Roupa bonita. Corpinho bem bonito. Esquece. Beleza desaparece. Vamos para outras coisas. Beleza desaparece. Aí o caba quer que a mulher de 60 anos tenha, ele quer comparar com as negras que ele vê na rua de 20. Isso é maldade. Sabe por quê? Porque ela não vai comparar a tua careca com a do outro, não. Ela não vai comparar a tua barriga, que está grande, com a do outro, não. Ela não vai fazer isso. Eu te garanto. Ela não vai fazer isso. Então a beleza desaparece. A floresta sem roupagem. O casamento, ele é maravilhoso visto de fora, mas dentro as coisas estão mudando. E para pior. Quando os ventos frios chegam, a deterioração poderá ser vista por todos. É quando já está fedendo. Já viu aquelas relações que fede? Tem relação que fede. Ou que está morta. E que depois vai feder, né? Porque o que é morto fede, né? Então, começa a se deteriorar. O outono simboliza Aí o que é que eu faço? E agora, eu vou morrer? Não. Mas eu vou ter trabalho. Talvez eu vou ter que ressuscitar defunto. Fazer o milagre. Então, o outono simboliza desafios e mudanças no casamento. É uma oportunidade de avaliar e ajustar. O que é ajustar? Ajustar é adaptar-se, acomodar-se, harmonizar-se. Então, traz a nova realidade. Já chegaram as doenças, talvez. Chegaram problemas sérios, filhos na adolescência. Não é? Coisas não resolvidas, que a gente acha que o tempo vai resolver, o que é um erro. Tempo resolve algumas coisas, outras, a maioria não. Muito pelo contrário. Ele dá um amargor nas coisas ruins. Então, o que é que acontece? Eu ajusto, eu me harmonizo. Primeiro, eu trago para a minha responsabilidade e jogo para frente o que é que eu posso mudar isso. Lembra da flecha para o verão? Se eu estou no outono, eu tenho que botar minha flecha para o verão. E isso é uma responsabilidade minha. Eu estou falando com você. Eu não quero saber o que você vai dizer do seu cônjuge. Eu estou falando para a Denise. Eu estou falando para Evandro. Eu estou falando para você, que eu esqueci o nome. Pois é. Mas eu estou falando para você. O que é que você, se seu casamento não está no outono, e se não tiver, saiba que ele vai chegar. Quando você estiver lá, ou se você estiver lá, você tem uma responsabilidade. Então, ajustar o relacionamento antes que problemas maiores surjam. E vão surgir, se eu não fizer nada. E vão surgir.
Então, tristeza, rejeição, medo, apreensão, desânimo. Estou desanimado. Está frio. Ressentimento. Ressentimento. O que é ressentimento? É uma mágoa guardada que eu não consegui botar para fora e não foi resolvido. Isso é um ressentimento. Ou seja, ele é um sentimento que volta. Isso é o ressentimento, né? É um ressentimento que volta. E ele volta. E ele volta. E ele volta. E agora, aqui é que ele chega, os ressentimentos, tá? Seja para o que for, ele não apoiou na doença da minha mãe. Ele não me ajudou no projeto que eu sempre tive, eu sempre falei, do sonho que eu tinha. Ela não me apoiou no mala do meu irmão. Isso é ressentimento. Ele colocava a família de origem dele na frente de mim. A fala da mãe dele era mais importante que a minha. Isso é ressentimento. E isso precisa ser voltado. Isso precisa ser resolvido, porque vai piorando, vai ficando ruim, o azedo vai ficando verde, vai ficando ruim. Sentir-se menosprezado, eu não prezo mais pelo outro. Isso tudo acontece com o tempo, tá? E é bem devagar, é bem devagarinho. Mas eu não vou dando o apreço. Eu não vou prezando o outro, valorando o outro no meu dia a dia, nas pequenas coisas. Isso não é importante. A opinião dele não vale. A opinião dela não é importante. Isso aqui eu resolvo sozinho. E aí eu vou menosprezando, certo? Aí começa a ter um vazio emocional. Porque eu começo a não sentir muita coisa. Começa a me dar um buraco dentro do meu peito. E vem daqui, tá? Ressentimento, desânimo, medo, rejeição. Eu me sinto rejeitado, eu não me sinto aceitado. Eu me sinto rejeitado. Seja por questão física, seja por questão que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Eu não tenho mais a força. Sim, é inconsciente, mas acontece. E do inconsciente ela sobe para o consciente. E aí ela traz para o meu corpo e vai para o meu comportamento. Ok? Podendo vir um vazio. Vazio no relacionamento. Já viram aquelas pessoas que parecem que eles não têm nada? Ele não tem nada. Você não vê energia. Você não vê relação. Você não vê aquele olhar brilhando. Você não vê aquele cuidado das pequenas coisas. Cuidado. Cuidado. Algo está acontecendo, e o pior é que ele não sabe a certo o que é, porque vai. É devagarinho, o riozinho correndo. Aquela fontezinha correndo. E vai correndo. Só que aquilo durante anos, gente, vai dando esses sentimentos de menosprezo, de desânimo. Ok? Podendo vir acompanhado de depressão, falta de estima, ressentimento para com o outro. Então vamos lá, quais são as atitudes? As coisas não estão bem, embora se estejam não expressando um ao outro. Primeiro que a comunicação já foi cortada, tá? Já foi cortada. Eu não falo mais, ela não ouve mais. Ela não me ouve mais. Ele não me escuta mais. Eu já falei várias vezes. Ele não adianta. Já ouviram isso? Não adianta, ele faz o que quer. Já ouviram isso? Então, atitude. Estão incomodados, está incômodo, está ruim. Está ruim por quê? Porque eles lembram como foi no início, lá atrás. Eles lembram da sinergia, da mão dada, do cuidadozinho, sabe? Do café gostoso. Isso não entra mais aqui, tá? Para quê? Ela sabe fazer o café, eu nem sei botar, eu não sei a quantidade de açúcar que ela toma. Eu não sei mais, eu não lembro mais. E é verdade, tá? Ele não lembra porque ele não faz mais. Aí tu pergunta, o que é que ela gosta, ele? Ela, eu não sei. Tu não sabe o que é que tua mulher gosta, não? Não. Eu acho que ela gosta de tudo. Como alguém gosta de tudo, gente? Como é que alguém vai gostar de pão e vai gostar de jiló? Ninguém gosta de tudo. Jiló. Então, estão incomodados com a situação, a preocupação com o rumo. Para onde está indo isso mesmo, hein? Essa bagaça aqui de nós dois.
para onde está indo, hein? Eu nem sei. Elas estão preocupadas, tá? Aí um afastamento e uma frieza. Sexo já foi, papai. Quando tem, tá certo? É um deles que traz a situação, mas estão frios, afastados, longe, não há sinergia, não há energia entre eles. E aí, incerteza e negligência, eu começo a ser indiferente. Indiferente, é indiferente eu fazer ou não, é indiferente eu ouvi-lo ou não, é indiferente eu lutar ou não, entende? E aí o que é que acontece? Os filhos saem de casa e ficamos sozinhos. Lembra do ninho vazio? Aí ignora um ao outro, cada um aos poucos vai se desligando. Desligando. Gente, isso é muito comum, tá? Isso acontece. E se eu não tiver cuidado, vai acontecer comigo. Eu estou falando para cada um de nós. E acontece muito, um dorme no quarto, dorme no outro. Sim. Ah, para quê? Ele fica dando pernada em mim. Ele me empurra para fora da cama. Não é? Já não é mais um casamento. Ele acorda e acende a luz. É só uma aparência de um casamento. Entende? Ele não sabe fazer xixi sem eu saber. Eu tenho que saber que ele vai fazer xixi porque ele me acorda. Então são essas coisas. Então faz o seguinte: olha, está tudo bem, mas eu quero dormir minha noite inteira, então eu vou para o sofá. Isso é frieza. Isso é negligência. Tá certo? Isso traz incerteza. Então ignora um ao outro, cada um aos poucos vai se desligando. Transição, ajuste e preparação. Qual o clima e o que precisa ser feito? Primeiro, fala, filho. Fala, filho. O tempo que tu tem casado não significa que ela vai entender. Fala o óbvio. Fala. Diz o que tu quer. Diz o que tu está precisando. Cuida. Não passar tempo junto. Gente, eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar junto. Não tem jeito. Ah, mas eu não sinto mais nada. Pois começa a estar que vai sentir. É igual menino. Já viu menino quando não quer sair de casa? Eu tinha um dos meus filhos, ele odiava sair de casa. Aí era uma novela para tirar. Aí o bom era que quando tirava, ele não queria voltar para casa. Era novela para sair, novela para voltar. Então é a mesma coisa, tá? Lembra que o coquinho é besta, abestalhado. O teu e o meu, tá? Bestinha. Então, tu tem que lembrar ele, ó, ficar junto é bom. Aí ele vai dizer, mas não tem graça, eu não sinto mais nada, tá frio, mas eu vou estar junto. Eu vou estar junto dela. Sem fazer nada, mas eu não tenho o que conversar. Não conversa. Mas para a frieza você resolve com um casaquinho. Então... Casaquinho junto, né? Quando o casamento está nessa onda de frieza, tem solução. Claro que tem. Bota o casaquinho que tu vai ver. Olha o casaquinho aqui. Olha o casaquinho. Tempo junto. Não sinto nada. Fica junto. Não consigo falar nada. Fica junto. Vai ver um filme do Jason Statham. Pay. Lançamento da Prime. Mas eu odeio aquele filme. Pois vai ver Pay. Tubarão. É o novo. Eu trago o lançamento da semana, o Cabo Rico Tubarão. Já pensou? Ó, tempo junto. Enganamente. Eu não gosto de estar com ela, mas eu vou ficar. Eu não tenho mais nada para falar, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. E sabe o que é que acontece? Vai começar a girar alguma coisa aqui. A memória vai começar a mudar. É assim, é feito menino, gente. É feito menino, viu? Então, não tem nada em comum. Tu tem que arrumar o que eu vou fazer, gente. Tu tem que ter coisas em comum. Coisas em comum. Nem que o incômodo vai chorar, mas eu vou ficar. Eu vou ver dorama. E se for para... Não, chorar eu não vou não. Chorar aí já é demais. Chorar não dá não. Mas eu vou ver o que ela quer. Eu vou estar com ela. Vamos semanalmente na casa da minha sogra. Bora.
tomar café solúvel. Bora. Há interesses à parte e não há coisas... Há interesses à parte e não coisas que criam um relacionamento positivo. Porque aqui começa a gerar uma positividade, gente. A memória começa a voltar. Eita, rapaz. Eu lembrei do cheiro dela. Essa mulher cheira. E é bom. E é bom. Entende? Aí começa a gerar uma memória boa. E não só a carga ruim que já está. Um toque, rejeição. Então não rejeita, chega junto, não rejeita. Eu não gosto que ela faz isso, fica junto, aproxima. Tá? Afastamento, o contrário. Fica junto. Se lembra, cria memória, o contrário do que está. Que aqui está ruim, lembra que está ruim. A memória está ruim, está pesada. Do tempo, do ressentimento, do desânimo. Então, vai criando o contrário, memória contrária. Outro ponto, desprendimento, sensação de desunião, une. Um ou ambos se sentem abandonados, gente, abandonado. Lembra da seta? Ele não sabe mais o rumo. Para onde está indo isso aqui? Para onde está indo isso aqui? Eles não sabem. E eles estão com medo. Por quê? Porque já tem muito tempo de relacionamento. Já tem muito tempo de relacionamento. Você perde a referência. Você perde a referência de vida. Então, por isso que gera o medo. Entende? Porque a sua vida, eu já vou fazer 30. Eu não tenho mais lembrança da minha adolescência, da minha fase de solteiro. Toda a minha vida, na minha cabeça, foi com Dilane e os meninos. Entende? Então, aí eu começo a me sentir abandonado. Aí eu começo a me dar medo. O que é que vai ser do futuro? Para onde vai isso? Do jeito que está, não está bom. Entende? A tendência é piorar na minha cabeça. Levam vidas separadas, gera afastamento. Com a distância, uma vida incerta e assustadora. Por que assustadora? Porque a minha vida toda está trilhada nisso, no meu relacionamento. É assustador pensar sem essa vida. Por isso que é assustador. Nem notaram. É interessante que eles não notam. É sorrateiro. É bem suave, é bem devagarinho. Dia após dia, ano após ano, e vão se afastando. E os interesses vão ficando mais longe. E a mão já não quer pegar na outra. E os gostos já começam a se separar, entende? Então nem notaram a mudança, pois não estavam em sintonia. Eles não se ligam mais no outro. Saiu do dial. Lembra do dial? Eu gosto dessa palavra, dial. É porque eu falava dial, mas não é dial, é dial. Lembra da frequência? Eles estão em frequências diferentes. Então são rádios diferentes. Está tocando, está saindo sons diferentes. E a gente precisa estar no mesmo dial. Entende? Nem beija mais. Que beijo, minha filha. Que beijo, minha filha. Ora aí, Ju. Só beija na testa, daqui a pouco não beija mais em tanto. Não. E às vezes o beijo da testa não é nem beijo, ele só encosta, viu? Vamos lá. Lembra que eu estou falando o clima e o que precisa ser feito. Atenção para os filhos, trabalho, a vida acadêmica, eles levam ao inverno. Cuidado, filho leva ao inverno. É muita energia, é muita atenção, é muita vida. Tá? Ótimo, tudo bem, mas não esquece que tu tem um filho maior, tá? Meninas, tem um filho maior, entendeu? Então, atenção para os filhos. Filho é bom, mas ele vai passar. E quem fica é o negão. Eles vão embora. Eles precisam ir embora. Eles vão embora. E quem fica é o seu companheiro. Entende? Trabalho, vai passar, papai. Vai passar. Bota a tua vida aqui, não. Vai passar. Bota a tua vida aqui, não. E tu vai ver depois, fala comigo. A vida vadia é boa, viu? Fala comigo depois. E vida acadêmica. Leva ao inverno. Não procurar resolver problemas. Não procura resolver problemas. Não procura. Sabe? Faz igual galinha, quando cria galinha. Bota só o milho. E a galinha vai criar sozinha, bichinha. É igual problema. Ele vai se resolver. Ele vai dar um destino. Aí não resolve, ou não enfrenta o problema com honestidade, que é outro problema.
Quando eu sei do problema, mas eu não enfrento ele com honestidade, com verdade, assumindo a parte que me cabe. Isso é honestidade. É ser honesto com o outro, entende? Eu preciso ser honesto. Isso foi eu que causei. Esse problema eu tenho uma parte nisso e eu pretendo mudar isso. Isso é ser honesto. Tá? Basta apenas, só lembrando, tá? Que um dos cônjuges leva o casamento do outono para o inverno, tá? Basta um, tá? Não precisa dois, não. Basta um que vai. Basta um levar que o relacionamento vai. Ok? Continuando, separados emocionalmente, culpam um ao outro, começa a se pensar em separação. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou ficando velho, a idade está chegando, não sinto nada, sinto que eu estou embarreirando o outro, estou segurando o outro, estou fazendo o outro infeliz. Aí começa a vir os pensamentos de separação no outono, tá? É indício de procurar ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda. Quando a gente não consegue resolver nossos problemas a dois, eu tenho que procurar alguém. Não ser orgulhoso. Procura ajuda. Procura ajuda. Baixa a tua crista, papai. Baixa a tua crista. Não deixe a natureza seguir seu curso. Qual é a natureza do relacionamento, gente? Por exemplo, a natureza do cabelo do meu nariz é crescer. Eu odeio. Aqui não. Agora aqui. Eu já disse lá em casa. Quando for botar no sol, na cadeirinha de roda, não tem problema no momento do sol, né? Tem que ter alguém para levar para o sol, cuide, viu? Tem que ter alguém para levar para o sol e passar hipoglós. Pensa nisso, no sol e na hipoglós. Então eu já disse, quando for levar para o sol, aí pega de manhã cedinho, leva a tesoura e corta o cabelo do meu nariz. Porque saiba que por dentro eu vou estar querendo muito que você faça isso. Já disse para minha filha, está sabendo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A natureza de um casamento, sabe qual é? É acabar. Vocês não vão falar nada agora. Eu não vou permitir. Eu já cortei. Então, a natureza de um relacionamento é acabar. Se eu não trabalhar, se eu não lutar, dia a dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais uma segunda, e mais uma terça. Se eu não trabalhar diariamente, meu casamento vai. Por quê? Porque a natureza segue seu curso. A água do rio corre para o mar. É o curso dela. Para eu mudar a água do rio, eu tenho que dar um jeito, papai. Se eu não cortar o meu cabelinho, ia estar aqui, ó. Ia estar aqui. Das vezes que eu já cortei, ia estar aqui. Então eu tenho que cortar. Eu tenho que ajeitar. Eu tenho que ter o trabalho. Entende? Então lembra, a natureza segue seu curso. E eu preciso mudar isso. Nenhum casamento está perdido. Isso é fato. Nenhum casamento está perdido. Nenhum casamento está perdido. Casamentos crescem ou regredem e nunca ficam parados. Ações, negligência ou não fazer nada. Afastam-se, deixar o relacionamento à deriva. À deriva, vai levando. Ela não vai separar de mim? Mentira. Mentira. Não confia nisso. Mas minha mãe viveu com meu pai e meu pai era bem pior do que eu. Não toma teu pai e tua mãe como referência. Não toma tua mãe como referência. Tua mulher não é tua mãe. Pode até ser que não deixe, mas vai machucar. Vai machucar e vai ser ruim. E vai viver ruim. Porque eu conheço pessoas que pegam seu marido e lhe desconta, porque ele não pode fazer mais nada. Desconta mesmo. É triste. Não deixe o teu relacionamento à deriva, tá? Como se o casamento fosse se encarregar de si mesmo. Casamento fosse uma entidade viva. Não, gente, o casamento não existe se não for nós dois. Não existe casamento. Por fim, são 20 minutos. Divórcio cinza. Isso é ciência, isso é fato, isso é realidade. O que é que você vai fazer com isso? Divórcio cinza ou divórcio grisalho. São homens e mulheres que frequentemente têm cabelos grisalhos e eles estão se divorciando. Como assim? Vamos ver os números. 30% dos divórcios registrados no Brasil ocorrem entre pessoas 30 acima de 50. Como assim? Imagina que são pessoas que
casaram aos 20, 25, 30 anos, então elas têm pelo menos 20 anos de casamento, tá? 20 anos de relacionamento. E elas estão se separando. Por quê? Há pouco mais de uma década esse índice era, em 2021, 386 mil, 2022, pulou para aumento de 8,6%, é o último número. Então é o maior número desde a série histórica de 2026. Nessa faixa, um divórcio a cada 2,3 casamentos. Como assim? Já viveram tanto tempo juntos? Mas é isso que eu estou falando. Isso não é garantia. Tempo não é garantia de eternidade. Tempo de estrada não é garantia de eternidade. Então, se liga. Vem ganhando força, especialmente entre casais de longas datas, que decide encerrar o relacionamento em busca de novos propósitos e experiências. Tá? Há uma tendência ativa, sobretudo entre as mulheres com mais idade. Por quê? Mulheres, geralmente, quando elas se separam, elas não querem outro homem, não, gente. Elas querem se livrar daquele homem. Geralmente, não ria não, que o negócio é sério. Geralmente, quando as mulheres se separam, elas não têm outro em vista, não. Isso é coisa para homem. O bandido, por quê? Porque homem gosta da estrutura do lar, da papa de aveia, que ele não sabe fazer para dormir, do cafezinho que ela faz e ele nunca conseguiu. Há 40 anos o medonho não conseguiu aprender a fazer o café. Aí ela está lá doente. Aí ele diz, Beizinho, bota aqui. Como é que tu faz? Aproveita, dá a tua mexidinha. Ela só pode mexer os dedos. E está doendo nela, mas ela faz por amor ao medonho. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Pensa nisso. Mulher não casa para ter outro homem, gente. Dificilmente. Mulher casa para se livrar de tu e de mim. Ela quer se livrar desse peso. Ela se separa, desculpa. Ela se separa para se livrar do medonho. Entende? É geralmente isso. Homem não. Por quê? Volto a dizer, a gente gosta da estrutura do lar. A estrutura do lar é muito importante. Você vê que é difícil, é raro um homem, ou quando ele se separa, ou quando ele fica viúvo, ele fica sozinho. É difícil. É bem difícil. Entende? Por quê? Porque ele gosta da estrutura. Chegar em casa, tá os pés no centro, na quarta-feira à noite, ver o jogo, né? Aí de vez em quando, mulher, faz um cafezinho. Mulher, que é isso, pastor? Você está me obedecendo, pastor? O pastor está pedindo a mão, eu tenho que dar, desculpa. Eu já dei para a mulher dele. Eu vou desculpar, mas eu não vou pedir para você falar, não. Então, veja, pensa nisso. Eu tenho que cuidar, gente. Eu tenho que cuidar. Tá? Então, vamos lá. Como as sementes de um divórcio de grisalhos são plantadas desde o início? Muitos se perguntam por que de um casamento que permaneceu junto por tanto tempo, perceber somente tarde que a relação está indo para o ralo. Vamos entender isso. As pessoas podem aprender o que é certo ou errado para elas em qualquer momento de suas vidas. Elas descobrem. Elas vão descobrindo. Isso eu não gosto. Isso eu não quero. Isso não me faz bem. Isso não me deixa feliz. Ela descobre. Determinados funcionamentos relacionais, ela não gosta. Ela se abusa. Mas o que é que acontece? Só que leva anos, podem levar anos para agir sobre essa percepção transformadora. Porque existe a percepção, eu percebo, eu descubro, eu sei o que eu não gosto. Agora, a percepção transformadora é outro movimento, entende? E isso leva tempo, tá? Vamos lá, qual o ponto de ruptura anos após juntos? O que finalmente leva ao ponto de ruptura anos após juntos, tá? Essa é a pergunta, né? Ponto de ruptura é o ponto da separação, tá? Foi feita uma pesquisa, 44 divorciados com 60 anos ou mais, nessa instituição, Journal of Social and Personal Relationships. Descobriu-se um procedimento em duas fases, por trás do movimento dos divórcios. Duas fases, por trás do movimento do divórcio grisalho. O que é que está por trás? Tá certo? Em idade avançada. Embora os casais permaneçam juntos enquanto se afastam, eles continuam juntos.
Por quê? Lembra que é uma vida. Lembra que é uma dinâmica. Tá? Tem uma dinâmica ali toda, não é? Mas tem duas fases. Primeiro, há uma insatisfação de longo prazo. Por isso que eu falei, lembra que eu falei que os problemas precisam ser resolvidos? Resolve. Se já está com tempo, a hora é agora, volta. Tenta tratar, tenta cuidar, tenta fazer o que pode ser feito. Tem coisas que não tem jeito, não vai poder ser feito muita coisa. Tá certo? Mas a insatisfação, isso é pesquisa, tá? A insatisfação de longo prazo, os casais permanecem juntos, apesar disso. Os ex-cônjuges relataram se afastar devido a quê? Infidelidade. Infidelidade. Foi mesmo perdoado, ela está lá. Ela está lá, a amargura, o ressentimento, a dor, tentar entender. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, gente. Porque isso gera uma carga, talvez pelo resto da vida. Mesmo perdoado, tá? Mesmo perdoado, mas a carga fica. Vamos lá, eles se afastam devido a quê? Infidelidade, abuso verbal, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala para sua esposa, para o seu marido. Cuidado. Principalmente na raiva. Cuidado. Cuidado. Esse homem burro, essa mulher estúpida, esse homem ignorante, esse homem nunca estudou, essa mulher é uma cavala, é uma jumenta. E tu é o cavalo, né, Medonho? Tu cavalo com a jumenta, né? Então, pensa nisso, cuidado. Abusos verbais, eles ficam, eu estou falando de ciência, eles ficam guardados. Então, aquela fala solta, lá atrás, 10 anos, ela lembra. Aquela comparação estúpida com a tua mãe, ela lembra. Aquele, você é preguiçoso, ele lembra. Controle. Tem aquela musiquinha, como é aquela musiquinha? Vou não, quero não, deixa não, né? Não tem, né? Controle. Gente, deixa o outro. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Deixa o outro livre. Deixa ele. Depois ele vem para tu. Solta. Incompatibilidade devido à diferença de caráter. Isso vai bater lá na frente, tá? Desvio de caráter de um deles. Isso vai bater lá. Falta de comunicação. Desenvolvimento pessoal, quando cria uma distância. Um parceiro que não seguiu o mesmo caminho. Tá? Questão desenvolvimento pessoal, né? Questão de trabalho, estudo, enfim, de qualquer outra coisa. Quais são os motivos? Olha só. Olha os alertas. Quais são os motivos que os casais permanecem juntos por mais tempo antes de decidir? Eles vão se divorciar, tá? Só lembrando, eu estou falando de casais que eles vão se separar, mas por que eles levaram tanto tempo? Filhos. Só que uma hora esses filhos vão embora. Aí tu vai olhar para o outro e diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu ficava era pelas crianças, não tem mais crianças. Então agora eu posso sair. Isso é um movimento que faz, tá? Dependência financeira. Lembra que isso aqui é por que eles permanecem antes de se divorciar. Normas sociais de sua época, ou seja, eu não quero ser uma mulher divorciada, ser taxada de divorciada, meu estado civil ser divorciado, e evitar o estigma, né, associado ao divórcio. É uma mulher sem marido. É um homem que está bicho solto, né? Isso é um estigma, tá? São esses motivos que eles... Quais são a fase 2? A decisão é finalizada após anos, crescendo angústia conjugal. Aqui já é a pá de cá, aqui já é a pá, né? A pá final. Devido a pontos de viradas significativas, ponto de difícil retorno onde o casamento desmorona completamente. O que é ponto de difícil retorno?
Traz clareza e decisão sobre se divorciar. São eventos específicos. Ou seja, são pontos em que um ou outro, se ele tinha alguma dúvida, ele vê que realmente não dá mais. Entende? Esses são os pontos de virada. Ponto de difícil retorno. Por exemplo, evento público em que se expõe a relação tensa do casal. Cuidado. Não exponha a sua relação, por pior que ela esteja. Se você quer ajuda, se você quer resolver, vai no secreto. Vai no particular. Não exponha o seu problema. Isso é ponto, lembra? Isso é ponto de difícil retorno. Por quê? O negócio já está indo embora e ainda sou exposto. O que é que eu estou fazendo aqui? Esse é o ponto. Instâncias ampliadas de desonestidade conjugal ou financeira. Também não dá mais. Não se aguenta mais. Desonestidade. Tá? Casos extremos de abuso físico, econômico ou emocional. Então, são pontos de difícil retorno. Posição melhor. E são armadilhas, arapucas, emboscadas para se divorciar. Primeiro, ninho vazio. As crianças já não estão em casa, né? E são arapucas, tá? De um casamento que não vem mal, para finalizar. O ninho vazio. Que a gente sempre fala, a gente sempre pensa no ninho vazio, né? Interessante como as coisas mudam, né? O ninho vazio é uma coisa boa. Meus filhos estão independentes, meus filhos estão vivendo a vida deles. Isso é bom. Eu vou retornar para o meu início que tinha só nós dois. Isso é bom, gente. Só que eu viro. Lembra que um dos motivos era filho? Se sair os filhos, o ninho vazio. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Mudança nas normas. Hoje não tem mais tanto problema em ser divorciado. Não tem mais tanto, não é tão pesado ser separado. Né? Não é tão pesado. É tão comum. Você olha para qualquer lado e tem. Então isso aqui já caiu, né? Ganho de maturidade emocional, que se acha, e forte desejo de aproveitar o restante de suas vidas. Eu vou fazer aquela viagem, eu vou fazer aquele curso, que eu não consegui no meu relacionamento. Mas são emboscadas, tá? Mas é assim que a mente funciona. Lembre-se de detectar os sinais de tensão conjugal cedo e abordá-lo prontamente. O divórcio grisalho ou cinza muitas vezes está enraizado em questões profundas, que nunca foram tratadas, nunca foram cuidadas, nunca foram remexidas, viradas, jogadas no chão para se ver o que é que se vai fazer com isso. São relações profundas, questões profundas, tá? E aí bota aqui, isso é imenso, né? Essa caixona aqui de questões profundas, mas eu preciso trabalhar. Eu posso trabalhar, eu devo trabalhar. Ponto de virada significativo, evoluções pessoais que se estendem por anos. Envolve navegar por questões complexas, expectativas sociais e as praticidades de recomeçar. Persiga uma vida autêntica e gratificante no seu casamento. 5 minutos para as perguntas. Fala, Tadeu. Qual? Não tolero mais, né? Eu não aguento mais o outro. Qualquer coisa me aborrece. A fala do outro me aborrece. Os comentários do outro me aborrecem. Eu não tolero. Eu não tolero as leseiras do outro. Ali, o peixe na banheira foi aqui. Pronto de difícil retorno. Lógico, ninguém se separa porque alguém botou um peixe na banheira. Só quando você puxa a história... É um ponto de difícil retorno, entende? Por quê? Porque aquilo já tem uma carga de desmandos, de aceitos, né? Então ele começa a entender. Gente, obrigado, Regis.